Bem, vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação dessa noite. Vamos ler Juízes capítulo 6, versículo 14. Mas eu peguei só um recortezinho de todo o texto que a gente vai ler depois. Vamos ler junto, vamos lá. Vai nessa tua força. Só que a gente não está com força, a gente está fraco. Vamos falar mais forte, vamos lá. Vai nessa tua força. Amém? Agora você vira para a pessoa do lado e diga para ela: vai nessa tua força. Amém? Essa foi uma palavra dada por um anjo. O anjo falou isso para uma pessoa, né? O texto inteiro é esse aqui. Foi esse aqui. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Foi o que Deus falou. Amém? Podemos assentar. Mas eu me apeguei nesse recortezinho aqui. Amém? Quem é que está se achando sem força aqui? Levante a mão assim. Honestamente, você está, quem sabe também, igual eles lá, diante de certos desafios, mas você acha que você está sem força. Levante a mão. Às vezes a gente tem essa sensação, né? Tem luta que a gente pensa: não tenho força para lutar com isso aí, não. A gente começa a achar que a gente não está tendo condições nenhuma, e às vezes nós ficamos muito amedrontados e assustados diante de certos desafios na vida da gente. E se você parar para pensar, você percebe que você precisa de força, porque o que não vai faltar é desafios para você. Durante toda a tua vida você vai estar diante de desafios. Desafios que se apresentam na vida da gente, no dia a dia. Às vezes é aquele desafio em casa, aquele desafio profissional, né? E tantos outros desafios. E tem hora que você precisa ter essa consciência de que você tem forças. Às vezes, nem você está conseguindo ver a sua força. É Deus que está vendo, e Deus, quando Ele vê a força em alguém, Ele vai lá e só dá as coordenadas para a gente se posicionar da maneira correta, para que Ele possa viabilizar respostas e ser nosso ajudador em determinados desafios. Existem muitos desafios na vida da gente que a gente nunca vai conseguir superá-los sozinhos. Não tem desafio que é muito mais forte que nós, mas nós temos a garantia da nossa força, que às vezes nós estamos desconhecendo. Às vezes a gente não consegue reconhecer que existe uma força em nós. Mas eu quero dizer para você que você é forte, sim. Ainda que você ache que não, você é forte. Você é forte porque você sobrevive, você não tem se entregado. Às vezes tem coisas que parecem desafiador, mas você tem força suficiente para poder superar. E eu quero contar uma história para vocês hoje de superação, amém? E o que foi feito para poder haver essa superação. Houve uma época em que o povo de Deus estava muito humilhado. Você sabe o que é viver humilhação? Quando você passa a viver uma situação de humilhação, você perde totalmente a capacidade de acreditar em você mesmo. Na medida em que você é humilhado, e dependendo de como vem essa humilhação, seja ela verbal, ou com atitudes, ou coisas que você percebe, nem todo mundo tem estrutura para poder lidar com rejeição, com humilhação, com cancelamento, com resistência. E dependendo da pessoa, há aqueles que se entregam e começam simplesmente a olharem para si de uma forma depreciativa, muitas vezes se achando incapazes e se achando sem força mesmo. Muitas vezes você está diante de realidades da própria vida que parecem assim situações reais, como situações insuperáveis. Às vezes você olha para você não se vê adequado para determinados projetos pessoais ou para determinados desafios para poder superá-los. Tudo isso acontece com a gente. Deus precisa entrar na vida da gente para tentar mudar a nossa maneira, não só de olharmos as situações em si, mas mudar a capacidade de nós, então, olharmos para nós mesmos. Às vezes Ele precisa nos motivar, precisa falar para nós e precisa dizer para nós uma coisa: olha,
eu estou contigo, você vai seguir as minhas diretrizes, e não importa quais sejam os desafios da tua vida, não importa qual seja a necessidade de superação que você precisa, eu vou estar contigo e vou dar as coordenadas na tua vida. E Deus começa a dar as coordenadas exatamente para que você consiga chegar onde você acha que não dá para chegar. E essa passagem da Bíblia é uma passagem bem interessante. O povo de Deus estava humilhado por um outro povo, numa época em que as guerras, elas faziam parte da rotina dos povos. Quem se achava mais forte ia lá para tomar do mais fraco e trazer para si. Isso era alguma coisa rotineira, recorrente da vida de qualquer povo. E o povo de Deus estava enfraquecido, estava sem forças, e a razão pela qual eles estavam sem forças era porque também eles tinham abandonado o relacionamento com Deus. Eles não serviam mais o Deus da vida deles, que os tirou do Egito, mas eles agora serviam a deuses estranhos, a Baalins, ou Baal, né? Baalins era o plural de muitos deuses desse tipo, e esses deuses não faziam nada por eles, deuses pagãos, e quem os abençoava era Deus, e eles estavam vivendo uma situação de escravidão para um outro povo. E esse povo pelo qual eles estavam submetidos num estado de escravidão eram os medianitas, eram os beduínos, um pessoal que vivia de explorar os outros, vivia de tirar o que os outros se esforçavam para poder conseguir, para poder construir. Eles iam lá e tomavam. Ainda hoje tem pessoas que vivem disso, claro que não nessa proporção, mas ter que tirar, de explorar pessoas para poder estar bem. Eles eram assim, eles não plantavam nada, mas no entanto eles roubavam de quem plantava. Eles não trabalhavam para poder fazer exatamente a sua agricultura e consequentemente ter o seu alimento, mas eles se aproveitavam. Eles eram 150 mil, eles saíam, invadiam uma nação e simplesmente tudo que tinham lá de produtivo que servia para matar a fome, eles levavam para eles. Eles eram os medianitas. E isso eles estavam fazendo com o povo de Deus há tempo, de formas que o povo de Deus estava pobre, estava enfraquecidos. Eles não tinham nada, estavam vivendo praticamente somente a garantia do dia de hoje, mas não tinham nada para amanhã, e estavam vivendo uma situação deplorável. Ainda por cima, a razão pela qual Deus se manteve distante era porque eles estavam afastados. E sempre que você está afastado da presença de Deus, você se permite a influência de outras forças. Você constrói dentro de você outros altares que passam a ter importância para você. Às vezes a nossa vida, com o passar do tempo, na medida que a gente fica mantendo esse distanciamento com Deus, fatalmente vamos priorizando coisas e vão se estabelecendo na nossa vida determinados altares que vão ficando fortíssimos e que vão tomando o lugar da presença de Deus em nós. E era mais ou menos assim que eles estavam vivendo. Estavam se envolveram com Baal. Peguei uma foto do Baal para mostrar para vocês. Era um deus estranho, mas que eles resolveram andar em parceria. E estava adorando esses deuses. E Deus querendo retomar com eles uma parceria, se aproximar do povo. Mas Deus pensava, não dá para se aproximar se o altar deles são outros. Não dá para se aproximar se eles estão priorizando em seus corações outro tipo de altares. E diz a Bíblia que Deus apareceu. Esse era o Baal. Deus apareceu, a imagem dele. Uma das imagens, né? Por isso que eu falei Baalins, porque tinham várias imagens. E diz a palavra que Deus então resolveu mudar essa situação. O que Deus fez? Deus viu um rapaz que estava humilhado. Ele estava batendo trigo ou malhando trigo no lagar. O que é malhar trigo no lagar? Ele pegou uma quantidade de trigo, levou para dentro de uma piscina, porque o lagar era o lugar de amassar as uvas.
tipo um tanque que as pessoas colocavam as uvas ali e pisavam para poder tirar o vinho. Mas como ele sabia que o que ele produzia, o que ele colhia, os medianitas vinham e levavam, ele de uma forma escondida foi para um lugar mais fechado, porque geralmente quando eles iam malhar o trigo, eles malhavam no lugar mais amplo, que eles batiam o trigo, depois jogavam para cima para o vento poder levar a palha, mas ele estava ali tão escondido, querendo se camuflar para não perder aquele alimento que ele estava colhendo, quando ele estava lá batendo o trigo no lugar que não era um lugar adequado para isso, mas como forma de se esconder, um anjo apareceu lá e disse para ele essas palavras: vai nessa tua força, homem valente. Falou para ele assim: vai nessa tua força. Ele falou: eu valente? Ele falou: que valentia eu tenho? Ele falou: olha, ele falou para o anjo assim: lá em casa eu sou o menor da casa. O menor da casa do meu pai sou eu. O menor da casa do meu pai. A nossa tribo é a tribo mais pobre que tem aqui nessa região. A nossa tribo é tribo muito simples. Nós somos pobrezinhos. E para completar, lá na minha casa, eu sou o menor da casa do meu pai. O filho de menos importância sou eu. Ele falou. Então eu não tenho essa força toda. Eu não sou preparado e nem admito que eu sou capaz de alguma coisa, porque é a força que eu não tenho. O anjo disse: pois é, mas se tu for nessa força que tu tem aí, tu vai libertar o teu povo. O anjo falou para ele. Ele argumentou, não acreditou muito, e não sabia que ele estava diante do anjo, mas houve um momento que ele teve consciência disso. Ele preparou lá uns pães asmos, alguma coisa, e o anjo foi e jogou fogo e queimou lá o que ele colocou no altar. Quando ele viu aquele poder, ele também deu uma recuada e percebeu que estava diante de um anjo. E o anjo disse: pois é, você vai ter que fazer desse jeito assim. A primeira coisa que você vai ter que fazer para poder libertar o seu povo é derrubar os altares que existe aqui no meio da tua comunidade. Os altares vão ter que ser derrubados. Como eram esses altares? Eram poste-ídolos, altares que o pessoal colocava no meio da floresta, assim, aquelas imagens que eles adoravam. Eu peguei aqui uma foto, isso aí, era esses poste-ídolos assim, ó. Tinha esse, eu acho que eu peguei outro também, não peguei, para mostrar para vocês. Isso eles colocavam no meio da floresta, e era o lugar que eles faziam o altar deles da adoração. Aí o anjo disse: pois é, você vai ter que derrubar os altares todinho que tem aí. Você vai ter que derrubar os altares para poder sobrar espaço para Deus entrar na vida das pessoas. Quem entendeu, diga amém. Amém. Às vezes a gente tem que derrubar certos altares que estão no coração da gente. Vocês estão entendendo? Deus precisa de espaço na vida da gente. Mas Ele não está tendo espaço porque nós estamos completamente entulhados de altares, de prioridades que não são Ele. A gente quer Ele, mas não quer dar espaço para Ele. Espaço para Ele é no altar do teu coração, no altar da tua vida. Mas às vezes com o que é que o coração da gente está tão ocupado? O que é prioridade para a gente? O que é mais importante? Tudo aquilo que passa a ter uma conotação de importância muito grande na vida da gente, ao ponto de não deixar Deus ter o espaço dele na vida da gente, a gente pode reconhecer isso como um altar. São aquelas coisas que não deixam a gente servir a Deus direito porque a gente não quer abrir mão. É um altar. É aquilo que a gente tem consciência que para poder estar bem com Deus, a gente vai ter que desapegar, mas a gente não quer desapegar. É um altar. Tudo aquilo que nos atrapalha na nossa vida com Deus pode ser realmente reconhecido como um altar presente no coração e na vida da gente, que ocupa o lugar que Deus precisa ocupar na vida da gente. No caso deles lá, eles tinham essa adoração e esses eram os altares. E para Deus começar então a restabelecer essa convivência, esse relacionamento, a primeira coisa que era necessário fazer era destruir os altares que tinham ali. Derrubar todos eles.
E o anjo disse: pois é, e você vai lá e derruba os altares. A floresta aí está cheia de altares, você vai derrubar um por um. Esse é o processo para a gente começar a viabilizar uma vitória. Para a gente começar realmente a preparar uma vitória para você, você vai ter que começar por aí, derrubando os altares. O nome do rapaz era Gideão. Ele topou. Ele estava tão oprimido por aquele povo que ele precisava mesmo se apegar a uma proposta como aquela e confiar nela e acreditar nela e partir para cima para poder dar uma reviravolta, para dar uma mudada, não somente na vida dele, mas mudar totalmente a situação da comunidade que ele vivia. Às vezes nós estamos precisando disso, gente. Dar uma virada, dar uma mudada. Muitas vezes a nossa vida está precisando dessa mudança. Está precisando realmente mudar as coisas. Nós precisamos realmente criar uma nova situação, estabelecer uma nova visão e sair para uma nova direção, porque de repente nós estamos parados ali, totalmente impedidos, totalmente escravizados, sem condições nenhuma de avançar e de prosseguir, porque nossa vida está presa em determinadas situações que nós precisamos sair das situações para poder experimentar o novo de Deus na vida da gente, aquilo que Deus está querendo fazer e que nos desafia a tomarmos um posicionamento para vivermos esse novo dele. E aquilo seria praticamente tudo novo. Ele: como é que eu vou fazer? Se eu for quebrar esses altares de dia aí, o pessoal vai ficar sabendo, o pessoal me mata. Eu vou esperar anoitecer. Quando anoiteceu, ele pegou lá uns comparsas e foram lá e derrubaram os altares todinho, quebraram as imagens do Baal, foram quebrando tudinho, destruindo os altares que existiam para esses deuses estranhos lá, eles foram destruindo completamente. Quando amanheceu o dia, era um alvoroço. Todo mundo: o que é isso? Quem foi que fez? Quem teve a audácia de fazer isso? Aí souberam que foi ele. Aí foram em cima do pai dele, fizeram a maior pressão no pai dele: olha o teu filho aí, o Gideão, ele tem que ser morto, ele acabou com todas as imagens dos deuses que nós tínhamos aqui, o nome dele agora vai ser Jerubaal, porque Baal está conspirando contra ele, olha o que ele fez, ele destruiu tudo. E foram em cima do pai dele. O pai dele disse: olha, eu não tenho nada a ver com o que ele fez, mas se Baal é Deus, que Baal corrija ele. Que Baal mate ele então, ou venha punir ele, porque foi ele que destruiu tudo. Só que aquilo já era um precedente para Deus mostrar uma coisa interessante, que não ia acontecer nada com ele, e que ele estava ali com uma proposta que com certeza os tiraria daquela situação de humilhação que eles estavam vivendo. O pessoal viu que o tempo foi passando e ele não morreu e não aconteceu nada com ele. O pessoal começou a desconsiderar o poder do Baal. Aí Deus orientou: agora tu vai e chama as pessoas para uma batalha. Você vê quantas pessoas você consegue reunir no meio dos homens para formar um exército que vocês não têm, para quando os medianitas chegarem, vocês irem lá peitar ele e colocar ele para fora e não deixar mais ele roubar vocês. Faz aí apregou aí para todo mundo, em toda essa região, para vir os homens, surgir os homens valentes, para você ter uma conversa com eles. Ele pegou, mandou anunciar, começaram a falar um para o outro: olha, vai ter uma reunião com Gideão, ele está convocando todos os homens para ouvir o que ele tem para falar. E essa convocação trouxe 32 mil homens, apareceram para conversa com ele. Ele reuniu os 32, explicou que ele estava ali dirigido por Deus para tirar todo mundo daquela situação de escravidão, que não era justo eles viverem daquele jeito, que tinha uma proposta para passar a ter uma vida diferente, a não estarem mais escravizados debaixo da tirania de um povo. E ele falou, todo mundo muito empolgado, mas Deus disse para ele: pois é, mas agora tu
fala para o pessoal que está aí, esses 32 mil, diz assim mesmo para eles: mas os covardes e os medrosos que voltem. Ele pegou, foi, diante dos 32 mil, que era pouco, diante dos 150 mil que os medianitas tinham, ele pegou, falou para a multidão de 32 mil, mas olha, os medrosos e os covardes que voltem. A Bíblia diz que voltaram 22 mil. Ele ficou só com 10 mil. Aquilo preocupou, ele disse: meu Deus, com 32 mil já estava difícil encarar um exército de 150 mil. Agora a gente está só com 10 mil. Com 10 mil está difícil. Se estava difícil com 32 mil, com 10 mil está mais difícil. Ele chegou com Deus e disse: pois é, ainda não está bom não, Deus disse. Eu vou te dizer qual é que eu quero. Pega esses 10 mil aí e dá uma ordem unida para eles aí, o dia todo. Que depois eu vou te dizer o que é que eu estou querendo. Ele foi, botou o pessoal para se preparar para uma batalha, ficaram no maior aperto. Quando acabou lá a ordem unida, ele disse: está todo mundo liberado para beber água. Aí ele saiu dali querendo beber água, cansado. Teve uns que pularam dentro d'água, outros jogavam e lambiam que nem cachorro a água. O pessoal, quando viu água, pulava dentro. E somente 300 homens, quando chegou na beira da lagoa lá, não pularam na água. Eles pegaram a água com a mão e trouxeram até a boca. Aí Deus disse: olha, Gideão, aqueles camaradas que pularam na água, que lamberam a água que nem cachorro, eu não quero. O que eu quero é somente aqueles que botaram a mão na água e trouxeram para a boca. E ele foi ver, desses que fizeram isso, só tinha 300. Ele disse: mas puxa vida, eram 10 mil, sobrou 300. Isso quer dizer que 9.700 pularam dentro d'água, lamberam água que nem cachorro. Ele ficou mais preocupado ainda. Puxa, com 32 estava difícil, com 10 mil estava impossível, com 300 está extremamente complicado. Mas ele acreditou. Deus disse: pois é, vocês vão fazer assim. Vai chegar o dia da batalha, cada um vai levar uma tocha dentro de um pote e levar uma corneta para vocês fazerem um barulho lá perto do arraial dos medianitas. E deixa que eu faça o resto. Aí chegou o dia de ir para a batalha. Eu fico imaginando as pessoas que moravam ali, o que é que eles pensavam. O pessoal se preparou para a batalha, os 300 para ir guerrear. Em vez de levar uma lança, de levar uma espada, eles levavam um pote. Levavam um pote e levavam uma tocha para ir para uma batalha. Era ridículo aquilo, no primeiro momento, olhando. Só que Deus tinha um plano. Eles chegaram lá no lugar como Deus mandou, tocaram lá, fizeram barulho. Depois de fazer o barulho, eles quebraram o pote, apareceu a tocha. Os medianitas viram aquilo ali, se confundiram, acharam um bocado de coisa e houve uma confusão entre eles e eles se mataram entre si no escuro, sem saber o que estava acontecendo. E o Gideão veio dali trazendo aquela vitória numa forma inusitada, onde ele foi para uma batalha com um pote, com uma tocha e com corneta para fazer barulho e deixar que Deus fizesse o resto. Diga glória a Deus. Isso é uma história de muitos anos. Mas nada está na Bíblia que não seja para orientar a gente. Tudo que você pega na Bíblia, essas histórias que Deus permitiu que ficassem registradas, que ficassem escritas, que você olha numa situação dessa que parece até engraçado alguém ir guerrear nesse tipo de condição. Tudo aquilo que Deus deixou na Bíblia é para você trazer para os dias de hoje, para você contextualizar com a tua vida, contextualizar com a tua realidade, contextualizar com a dificuldade que você tem, com a luta que você tem.
pegar esses ensinamentos assim pedagógicos que estão na palavra de Deus, que tentam dar um direcionamento, e você pega isso, contextualiza para a tua vida e traz somente uma resposta para você. Quando Deus entra na causa da tua vida, quando Deus entra nas tuas realidades e na tua situação, não importa qual seja a dificuldade, o que importa é que Ele faz acontecer. Vocês estão me entendendo? Você muitas vezes não se sente preparado, você muitas vezes não se sente em condições adequadas para determinados desafios, mas Deus não está preocupado com isso. A primeira coisa que Deus precisa, sabe o que é? É aproximar você dEle. Essa é a principal intenção, aproximar você de Deus. Porque quando você se aproxima de Deus, não importa como é que Deus vai fazer, Ele tem inúmeras formas de poder fazer acontecer alguma coisa, ou de poder destruir um problema ou uma situação. Para dar vitória para Davi, ele só precisou de uma pedra. Para dar vitória a Gideão, ele só precisou de 300 homens. Para enfrentar 150 mil. E você vai vendo, quando você lê a Bíblia, que Deus só quer alguma coisa para poder fazer você acreditar e te aproximar dEle. Porque quando você se aproxima dEle, que você entende que Ele com você é o suficiente para que você consiga encontrar a força necessária para poder superar determinados desafios. O que Ele faz? Ele faz essa aproximação, faz você derrubar determinados altares da tua própria vida, estabelecer uma aproximação profunda, e quando essa aproximação profunda de relacionamento com Ele acontece, Ele sempre manifesta a sua glória e o seu poder para mostrar que Ele é Deus da tua vida. Então, nesta noite, terminando essa palavra, eu digo para você: vai nessa tua força que você já tem. Porque você não é uma pessoa fraca, não. Mas para que essa força se torne uma super força, uma força maior, quebre os altares da resistência. Estabelece uma aproximação maior com Deus. Para ouvir o que Ele está falando para você. Deixa Ele te conduzir. E se você permitir isso, o resultado final de se permitir ser conduzido por Ele sempre é um resultado de vitória. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, nesta noite, eu termino dizendo: vai na tua força, não desanima, não se sinta incapaz, não fique achando que você não pode, e não use essa argumentação do servo de Deus chamado Gideão. Não, eu sou o menor, eu sou o mais pobre, eu sou o menor da casa do meu pai, eu não tenho condições, eu não tive oportunidade. Nunca diga isso. Deus cria as oportunidades. Não importa quais sejam os obstáculos que você possa estar deslumbrando ou visualizando. Para Deus não importa. Ele não chama você para um determinado projeto dele contigo, preocupado com dificuldade, porque dificuldade para Ele não existe. Ele supera tudo. Dificuldade é coisa de humano, é coisa de pessoas limitadas como eu e como você. Mas com Deus não tem limites, não tem dificuldades que não possam ser superadas, porque a própria Bíblia diz que os teus impossíveis são possíveis para Ele, o que prova então que Ele não está nesse limite. Ele é Deus Todo-Poderoso. E através então dessa confiança, dessa fé, da força que você tem, aliada à força dEle, vai em frente, porque o que é difícil vai ser superado, porque quando Deus entra na história, Ele não entra na história da tua vida para te acompanhar, para que você venha perder, mas Ele entra para que você venha vencer. Amém? Que Deus abençoe você.